No começo desse ano, e a gente está no ano de 2020, se eu não me engano foi lá em fevereiro, finalzinho de fevereiro, eu fiz um vídeo do qual eu falava assim, faltam apenas 10 meses para terminar o ano. Quais são suas metas? Quais são os seus planos? O que você já está fazendo em prol das suas metas, em prol dos seus planos? Eu acredito até que foi um dos primeiros vídeos que eu fiz. Esse vídeo está lá no meu Instagram. Se você ainda não viu, super recomendo. E aproveitando, já me segue lá no Instagram, tá legal? Depois eu vou deixar o link aqui na descrição para você. E nesse vídeo eu falava que faltavam apenas 10 meses para acabar o ano. E quando começa o ano, a gente tem a sensação de que a gente tem muito tempo, de que a gente tem uma vida inteira pela frente para seguir, para realizar as nossas metas, atingir os nossos sonhos, enfim. E essa sensação ela é falsa, porque 10 meses passa rápido. E hoje estamos aqui conversando no dia 1º de dezembro de 2020. Quer dizer, aqueles 10 meses que eu falei que a gente tinha lá atrás, eles já se passaram. Temos agora poucos dias para terminar o ano. E esse ano de 2020 foi um ano atípico. Várias coisas diferentes aconteceram e pesquisas mostram, estudos mostram que a humanidade, o planeta, ele acelerou em 5 anos todos os processos em apenas um ano. Ou seja, o que era previsto acontecer daqui a 5 anos já está acontecendo agora. O nosso futuro já se transformou no nosso presente. E a grande questão aqui é o seguinte: o que você aprendeu durante esse ano? Qual é o seu legado? Lembra no comecinho do ano que você fez planos, que você fez metas, que você teve desejos, sonhos? Você conseguiu conquistar, você conseguiu realizar? Qual é o seu legado? Qual é o seu aprendizado no ano de 2020? Durante esse ano, eu conversei com inúmeras pessoas e eu senti muito pânico, muito medo, muita dúvida diante de algumas situações que eu considero que são básicas. E é exatamente isso que eu quero compartilhar com você. Não necessariamente de ser básico no sentido de simples de fazer, mas no sentido de não ser básico para que a gente possa ter uma vida saudável, uma vida alegre, plena, próspera e, acima de tudo, feliz. Durante esse ano eu conversei com muitas pessoas que estavam se sentindo mal de estar em casa. Mas deixa eu te perguntar, a sua casa não é o seu templo? A sua casa tem que ser o melhor lugar do planeta Terra para você poder ficar. Se você se sente desconfortável dentro da sua casa, provavelmente tem algo errado dentro da tua casa. Não algo errado, mas talvez que você possa melhorar, que talvez você não tenha tido o tempo suficiente ou até mesmo aquela percepção de melhorar, de dar um retoque, de dar um requinte para que a sua casa se torne de fato o seu templo. Dentro da sua casa existem algumas coisas, como por exemplo, para você que é casado, existe o seu esposo, a sua esposa. Então, ao longo desse ano de 2020, como que você se sentiu ao lado do seu esposo, ao lado da sua esposa? Você tem que ter se sentido muito bem, muito feliz. Vocês dois têm que trabalhar como um time, como um verdadeiro time. E se algo desconfortável aconteceu, tá aí um aprendizado para que você possa sentar com ele ou com ela, evidentemente, conversar e melhorar demais essa relação. Na sua casa também, talvez você tenha filhos. E como que está a sua relação com os seus filhos? Como que está a questão de educar os seus filhos? Se tirarmos a escola deles, será que você está suficientemente preparado para lidar com as questões educacionais dos seus filhos? Não estou falando que você deve se transformar no professor dos seus filhos. Não é isso. Talvez você não seja preparado para isso e nem eu sou preparado para isso.
Exatamente por isso que existem profissionais devidamente capacitados e gabaritados para isso. Mas você como pai, você como mãe, você tem que ter uma estrutura básica, psicológica, tempo e de saúde para dar esse tipo de atenção e esse tipo de suporte para os seus filhos. E na questão estrutural da sua casa? Tá tudo bem? Tá gostoso? Tudo que lhe é necessário para que você tenha um mínimo de conforto e plenitude, você tem? Não estou falando aqui de luxo, não se trata disso, mas se trata de você ter uma estrutura bem montada que atenda às suas necessidades. Se você somar todos esses pontos, vamos considerar que você de fato é uma pessoa casada e que tem filhos. Então, se você tem uma estrutura legal de casamento, de relação com seu cônjuge, se você tem uma relação saudável, uma relação de qualidade com os seus filhos, e do ponto de vista estrutural, a sua casa está bem equipada, a sua casa começa a se transformar no melhor lugar do planeta Terra. E quando você está fora dela, é para lá que você quer sair correndo e ficar lá o tempo que for necessário. E aí eu volto a pergunta para você. Do ponto de vista da sua casa, nesse ano de 2020, qual foi o seu aprendizado? Algo que eu considero fundamental também e que todos nós precisamos, né, é o nosso trabalho. O seu trabalho ele é autossustentável? Se lhe tirarem o seu trabalho hoje, se tirarem a estrutura que você tem hoje de trabalho, você consegue mesmo assim continuar exercendo a mesma profissão? Uma dica, por exemplo, o trabalho que você faz, existe uma estrutura de trabalho remoto para ele? Se não, para pensar, vê se é possível você mesmo criar essa estrutura. Torne o seu trabalho autossustentável. Tenho certeza que se você se esforçar um pouquinho, você vai perceber que é perfeitamente possível. Com relação ainda do seu trabalho, você depende do quê? De quem para realizar o seu trabalho? Será que você está dependendo demais de pessoas e você acredita que você está trabalhando, exercendo uma excelente profissão, mas na verdade você está se transformando refém de uma estrutura, refém de pessoas? Então isso também precisa ser avaliado e esse equilíbrio precisa ser encontrado. Porque se lhe tirarem essa estrutura, ou se essa estrutura lhe faltar por algum momento, por algum motivo, você percebe que você literalmente perde o seu trabalho e isso não é legal. Então fica aí também um ponto para que você reflita sobre o seu trabalho, se ele é autossustentável, se você consegue por si só fazer com que esse seu trabalho continue lhe gerando bons frutos. E ainda falando do seu trabalho, você trabalha com o quê? Eu quero te perguntar o seguinte, o que você pode criar, construir e transformar no seu trabalho? Esse é o ponto que eu quero chegar contigo. Você exerce uma profissão, você reproduz algo ou você é de fato criador de algo? Analisa isso. Vê se você não pode começar a criar, a desenvolver algo que dependa única e exclusivamente de você. Dessa forma, olha que interessante, você tem o seu trabalho, você tem o seu gerador de renda, que muitas vezes vai ser a sua renda principal, mas se lhe faltar esse plano A, você já tem um plano B construído, engatilhado, pequenininho, tomando forma. E quem sabe, lá no futuro, o seu plano B se transforma no seu plano A, podendo até te trazer não só mais rentabilidade, mas acima de tudo, muito mais alegria, muito mais felicidade para você trabalhar. Imagina que incrível chegar no domingo à noite e você está extremamente feliz, porque amanhã é segunda-feira e você vai voltar a executar aquela profissão, executar aquele trabalho. Isso é mágico, isso é incrível. Então,
voltando de novo à nossa pergunta básica, o que você aprendeu nesse ano do ponto de vista do seu trabalho? Chegamos agora a um terceiro pilar que eu considero também fundamental para que a gente tenha uma vida saudável, uma vida plena, uma vida feliz e equilibrada. Do ponto de vista financeiro, como que você está financeiramente? E isso linka muito com o ponto que a gente estava conversando sobre trabalho, não é mesmo? Você tem reserva financeira? Ou você está gastando mais do que você é capaz de ganhar? Ou empatando? Se você está empatando, você já está perdendo. Não pode. Então, o que você aprendeu ao longo desse ano do ponto de vista financeiro? Como estão as suas finanças? Você conseguiu se equilibrar financeiramente? É muito importante que você tenha reserva financeira, tá? Minimamente você tem que ter uma reserva de emergência. E eu já vou te dar uma visão um pouco mais clara e um pouco mais aprofundada sobre isso. Você tem que ter uma reserva financeira que honre com as suas despesas básicas por pelo menos 6 meses. Sim, exatamente isso. Se o seu custo de vida hoje é aproximadamente R$5.000, então você tem que ter 5.000 vezes 6 guardado como uma reserva financeira. E aí novamente a gente linka com o ponto número 2. Se porventura lhe faltar o trabalho, se porventura lhe faltar a estrutura, você não vai ter pânico, porque você tem uma reserva financeira para os próximos 6 meses. E aí, essa reserva, ela pode ser tanto sua pessoal, né, para sua família, para suas despesas, quanto pessoa física, mas também para sua empresa. Você, empresário, a sua empresa tem um caixa, tem uma reserva financeira para sobreviver sem fazer nenhum tipo de venda, com as portas fechadas, talvez, pelos próximos 6 meses? Eu já li alguns estudos que falam que, no ponto de vista empresarial, 6 meses é pouco, tem que ser por pelo menos 2 anos. Então, fica aí uma reflexão e também um aprendizado. A sua empresa tem um caixa para sobreviver de portas fechadas para os próximos 2 anos? Se talvez você nunca tinha pensado sobre isso, ou se talvez você falou não para alguma dessas respostas, tá aí o aprendizado. Tá aí alguns pontos que você já pode olhar para a sua realidade hoje, pegar esse aprendizado e começar a aplicar imediatamente na sua vida. Mais um ano está se acabando. As promessas de um ano novo, as suas energias serão renovadas. E olha que bacana, olha que fantástico. Você está tendo a oportunidade de começar um novo ano com uma nova mentalidade, com um novo aprendizado. E fazer com que você tenha os próximos 12 anos mais desafiadores, mas também os mais incríveis da sua vida. E é exatamente para isso que eu estou aqui compartilhando todo esse tipo de conhecimento com você, para te ajudar a fazer com que a sua vida se torne mais leve, se torne mais feliz e que você tenha um monte de história para contar para as pessoas. Uma dica legal que eu quero te dar antes de fechar esse vídeo é a respeito do seu controle emocional. Porque talvez eu vou te falando algumas dicas sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua situação financeira. É claro que eu estou aqui para te ajudar, te passar conhecimento, mas talvez por não saber lidar com esse tipo de situação, pode gerar medo, pode gerar até mesmo um certo pânico na sua cabeça. A dica que eu quero te dar é a seguinte: foque nas coisas que você tem controle. Foque a sua energia, a sua atenção nas coisas que você tem controle. Você tem controle, você não tem controle sobre o quanto você vai ganhar, mas você tem controle sobre o quanto você vai gastar. Você não tem controle, talvez, sobre a sua estabilidade profissional. Você não tem controle, porque provavelmente não, porque talvez você tenha um superior. E o seu superior tem o controle sobre você, sobre a sua vaga de trabalho.
Então você não tem controle sobre o seu trabalho, mas você tem controle sobre o seu comportamento, sobre a sua entrega no seu trabalho. Você talvez não tenha muito controle na sua casa sobre, por exemplo, as ações dos seus filhos, mas você tem controle sobre as suas ações perante as ações dos seus filhos. Então, mantenha o seu equilíbrio emocional, foque a sua energia nas coisas que você tem absoluto controle, pegue esses pontos que a gente conversou durante esse vídeo, analisa e já começa a direcionar toda a sua energia àquela que você tem controle para equilibrar todos esses pontos. Tenho certeza que isso vai te trazer mais tranquilidade, mais clareza na hora de superar os desafios, na hora de passar por situações desafiadoras que virão na nossa vida. E acredite, elas virão. Inúmeras situações desafiadoras virão. Antes de terminar, se todo esse conteúdo que eu falei para você fez algum sentido, te ajudou de alguma forma e valeu a pena, gostaria de te convidar a se inscrever aqui no canal. Deixe também o seu like, deixe o seu curtir e, acima de tudo, compartilhe esse vídeo com alguma pessoa. O fato de você compartilhar esse vídeo também vai ajudar ela, assim como ele te ajudou. Não esqueça de me seguir também nas redes sociais, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o link do meu Instagram. Me segue lá que todo dia eu tô postando alguma dica, alguma sacada, algum insight legal para te ajudar, te colocar para cima e fazer com que você atinja cada vez mais as suas metas e também realize os seus sonhos. A gente se vê em breve, se inscreve aqui no canal, uma vida épica, uma vida plena para você e até o próximo vídeo.